Olá, querido povo de Deus, querido exército de Nossa Senhora, eu sou Janailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora e quero acolher você para uma aula especial, porque a quaresma se aproxima, já é amanhã, dia 14 de fevereiro, com a quarta-feira de cinzas, começaremos a quaresma, o tempo penitencial da igreja e um novo ano litúrgico. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva nesse canal, ajudando-me a evangelizar. Por favor, quem compartilha, quem comenta, tem mérito de evangelizador. Você sabe que nas terças-feiras é o nosso Missão Cast, o podcast da missão Exército de Nossa Senhora. Mas como a terça-feira, feriado, muita gente viajando, pare um minuto, é claro, para assistir a aula. Então, pensamos em preparar uma aula especial para você. Vamos tratar sobre esse tema, esse tempo lindo da igreja que é a quaresma. Então, querido povo de Deus, sem delongas, vamos direto ao ponto. Quaresma é quadragésima do latim, 40 dias de penitência, 40 dias de preparação, caminhando com Jesus, como diz o Papa Bento XVI em uma das suas catequeses em preparação da quaresma. Então, vamos caminhar com Jesus, vivendo o tempo da cruz, do martírio, da preparação e caminhar para a ressurreição. A quaresma nos prepara para a Páscoa, a passagem da morte para a vida. É o momento mais importante da igreja, uma das mais belas liturgias da igreja. Por quê? A vida venceu a morte, a luz venceu a escuridão e nós fomos salvos por Jesus. Fomos resgatados por Ele. Por isso que não pode ser um momento vivido de qualquer jeito, senão se passa despercebido. O coração não é preparado, a mente não é preparada, o espírito não é preparado para acolher a verdade de Jesus Cristo, as verdades eternas. A primeira quaresma, queridos, olha só, esse número 4, ele é muito importante. O número 40, igualmente importante para a liturgia da igreja, porque o povo de Deus ficou 40 dias na arca de Noé. Uma nova criação foi proposta com a aliança de Deus com Noé. O povo foi destruído pelos seus pecados, sofreu as consequências do seu pecado com o dilúvio. Deus chamou a aliança, Deus avisou das consequências do pecado, mas não quiseram ouvir. Pelas paixões do mundo, pelas ilusões deste mundo, não deram ouvidos à pregação de Noé. Noé entrou na arca e tudo foi destruído. Com Noé, uma nova geração, um povo redimido, um povo resgatado, olha só. Então, o tempo da quaresma é para que de fato nos purifiquemos, para que superemos o pecado. É uma metanoia, queridos, é uma mudança de mentalidade. Então, Noé ficou 40 dias e 40 noites na arca. Também o povo de Nínive foi chamado à conversão. Jonas foi enviado ao povo. A primeira quaresma, especificamente, está aqui, com o povo de Nínive. Em Jonas, capítulo 3, Jonas vai a Nínive, enviado por Deus, e chama todos à conversão. E o rei de Nínive e o povo daquela cidade escutou as palavras de Jonas e se converteram, fizeram penitência, se cobriram de cinzas e usaram silício para mortificar as paixões desordenadas. Se converteram. O Senhor, com clareza, disse a Jonas, em capítulo 3 de Jonas, no capítulo 3, versículo 4, Jonas começou a entrar na cidade. Ele clamava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha só, 40 dias. Então, o povo tem 40 dias para se arrepender, para fazer penitência, para mudar de postura.
E é isso que com clareza nós temos que tratar na quaresma. Se não nos convertermos, se não mudarmos de postura e mentalidade, sofreremos as consequências do nosso pecado. E São Paulo fala com clareza que o salário do pecado é a morte. Então, se nós perseverarmos no pecado, qual será a consequência disso? A morte. E o Senhor não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Por isso que devem ser 40 dias de preparação, começando com a quarta-feira de cinzas. Receberemos cinzas na testa ou na cabeça e a palavra é: convertei-vos e crede no Evangelho. Uma conversão que se dá todos os dias, com esforço, com foco, dizendo: por hoje não. É o DN, é o PHN, por hoje não vou mais pecar. Então a conversão não é uma coisa mágica do dia para a noite. Aceitei Jesus, glória a Deus, e nunca mais serei tentado. Isso não existe. Isso não existe. A conversão é todos os dias. Ao abrir os olhos, ao amanhecer, ao despertar, enterrar o homem velho e nascer de novo para Cristo. Para Cristo. Então a quaresma nos chama a esse profundo exercício de conversão. É a nossa oportunidade de mudança, viu? Talvez você não terá mais outra oportunidade. Então, 40 dias de penitência. O que deve ser feito logo para começar essa quaresma? Corra para um confessionário. Faça um exame de consciência. O que é exame de consciência? Examine de fato o seu coração. Examine os seus valores, as suas posturas e arrependa-se. Mude e vá a um sacerdócio. Com clareza abra o coração, rasgue o coração e conte tudo com arrependimento e com franqueza diante de um sacerdote que é o próprio Cristo. Em João capítulo 20, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, para começar a quaresma de forma correta, confesse-se. Ou então, durante a quaresma, busque a confissão, porque só aí receberemos o perdão, a absolvição. O confessionário é o único tribunal que você se diz pecador, se diz criminoso e sai perdoado. É o tribunal da misericórdia, então não precisa ter medo. Nesse período quaresmal, se confesse, faça um exame de consciência. Devemos nos confessar, devemos fazer um exame de consciência e nos preparar para acolher o ressuscitado, para acolher o Cristo que venceu a morte, para viver o tríduo pascal. Quantos dias são o tríduo pascal? São 3, é claro, já está dizendo, né? Mas quais são os dias? Quinta, sexta e sábado. Então, o primeiro dia do tríduo pascal é a quinta à tarde. A quaresma começa com a quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira pela manhã, inclusive com a missa dos Santos Óleos. O bispo se reúne com todo o clero e aí celebra a Santa Missa, a renovação dos votos sacerdotais e abençoa os óleos que serão usados nos sacramentos, a unção dos enfermos, o batismo e o óleo do crisma. Aí encerramos a quaresma e damos início à tarde ao tríduo pascal. Com muito empenho, com devoção, viveremos o tríduo pascal. A quinta-feira, a missa do lava-pés, a missa da instituição da Eucaristia. Na sexta-feira, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, você deve ir à celebração da paixão. Não se viaja na Semana Santa, católicos. Não é feriado. São dias santos de guarda. É a semana maior, como se dizia no passado. É a semana maior, a semana santa, meus amados. Então a sexta-feira é de fato para morrermos com Cristo, sermos crucificados com Cristo. O sábado, o Senhor está no túmulo, é o silêncio, é o dia de Maria, porque ela ficou fiel
E o domingo é o dia do ressuscitado, é o dia de celebrarmos a vida, é o dia de cantarmos o hino pascal. Aí se toca o sino, se toca a sineta, se canta o glória do ressuscitado já na vigília pascal. Por quê? A quaresma é um tempo de sobriedade. Não se tem o glória nos dias da quaresma. Não se tem o glória, não se toca o sino, não se tem flores. Deve-se olhar muito para a cruz, falar da penitência, falar da esmola, do jejum, falar, meus amados, da caridade. Tudo isso nos ajuda no processo de conversão e de mortificação. Sim, temos que rezar de joelhos. Sim, temos que acordar na madrugada para rezar. São formas de penitência e de mortificação. Rezar de joelhos, dormir no chão, sim, ninguém fala mais disso hoje. Porque se eu luto contra o inferno, se eu luto contra o pecado, eu devo usar as armas espirituais. Se você não reza o rosário diariamente, comece a rezar na quaresma o rosário diariamente e a meditar os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Reze o rosário diariamente, faça um sacrifício, renuncie à carne, renuncie o doce. Ofereça uma penitência e seja fiel. A oração diária, é claro, nos ajuda a ser fiéis. Porque muitos começam a quaresma, povo de Deus, e não terminam. O Frei Gilson, por exemplo, e faço propaganda com todo amor, ele vai rezar na madrugada. Você pode rezar na madrugada com o Frei Gilson, como forma de penitência. O Frei Gilson tem feito um bem enorme para a igreja no Brasil. Também o Instituto da Irmã Kelly. Você escolhe, meus amados, mas reze o rosário diariamente, reze de joelho. Nas sextas-feiras, renuncie à carne de verdade, faça jejum. A quarta-feira de cinzas, amanhã, já é dia de abstinência de carne e de jejum. O jejum, queridos, é uma pequena refeição pela manhã, uma pequeníssima refeição no meio-dia e uma pequena refeição à tarde, que juntando as três não dão uma. Então você fazer o esforço de sair da mesa sem estar saciado, tudo como mortificação. Nós temos que, de fato, mortificar os sentidos, porque você sabe que tudo concorre para nos tirar de Deus. O 4 é tão importante porque são 4 elementos, são 4 extremidades da terra, meus amados. 4 vezes 10. Quanto? 40. 40 dias de penitência. Saímos do tempo comum, entramos no tempo da quaresma, para nos preparar para o tempo pascal. Depois do Pentecostes. É a igreja, temos que caminhar com Cristo e em Cristo. Veja, em Mateus capítulo 4, pega aí a sua Bíblia, você tem Bíblia, use a sua Bíblia, estude muito a Bíblia nesse tempo quaresmal também. Faça o propósito de ler a Bíblia diariamente. Muitos católicos ainda não conseguem ler a Bíblia diariamente. Então veja, em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Para quê? Para se preparar para o seu ministério. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Também nós devemos pedir muito a força do Espírito Santo nesse tempo quaresmal. Seja íntimo do Espírito Santo. Peça a força do Espírito Santo para que você não esmoreça, não falhe ou não falhemos. Na primeira pessoa do plural, nós não podemos falhar. Então o Espírito Santo que guia a igreja, que orienta a igreja, ele é o defensor, ele é o paráclito, é aquele que fecunda a nossa alma. Peça a força do Espírito Santo. O espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de piedade, de ciência, de temor de Deus. E o Espírito Santo derramará profundamente em nossos corações. Não viva de qualquer jeito essa quaresma, querido. Faça o bom propósito de lutar contra os vícios
que entorpece a nossa mente, que entorpece a nossa alma. A nossa alma. O Papa Bento XVI, aqui ó, nesse livro maravilhoso, Catequese, Oração e Santidade, Catequese ao Povo de Deus, em uma das suas catequeses, na quarta-feira de cinzas, no dia 9 de março de 2011, o Papa Bento XVI diz assim: hoje, marcados pelo austero símbolo das cinzas, entramos no tempo da Quaresma, iniciando um itinerário espiritual que nos prepara para celebrar dignamente os mistérios pascais. As cinzas benzidas impostas sobre a nossa cabeça são um sinal que nos recorda a nossa condição de criaturas, que nos convida à penitência e a intensificar o compromisso de conversão para seguir cada vez mais o Senhor. Nos lembra que somos criaturas, não somos criadores, não somos deuses. Somos seres contingentes, limitados, necessitamos do Espírito Santo. Ah, Janailton, não vou dar conta, eu tenho falhado nas quaresmas, porque talvez você não tenha buscado o auxílio do Espírito Santo. Sem a graça de Deus, nós vamos onde? Sem mim não podeis fazer nada, disse o Senhor. Sem mim nada podeis fazer, Lucas capítulo 15. Então as cinzas nos lembra que somos criaturas e devemos ser auxiliados por Deus. A quaresma é um caminho, é acompanhar Jesus que sobe a Jerusalém. Olha que belo! É um caminho, nós vamos acompanhar Jesus até o Calvário, meus amados. Vamos acompanhar Jesus até o Calvário. Se você tiver clareza disso, viverá bem o tempo quaresmal. Lugar do cumprimento do seu mistério de paixão. O Calvário é o lugar de cumprimento. Morte e ressurreição. Recorda-nos que a vida cristã é um caminho a percorrer e que consiste não tanto numa lei a observar, quanto na própria pessoa de Cristo a encontrar, receber e seguir. Não é só uma lei, que eu devo seguir e observar. Não, é seguir uma pessoa. A docilidade dessa pessoa e recebê-la, Cristo. Com efeito, Jesus diz-nos: se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Se queremos seguir Jesus, é preciso renúncia, é preciso penitência. Para estar de pé diante da cruz, é preciso renunciar. O que nós precisamos renunciar nesse tempo quaresmal? O que você precisa renunciar? Talvez é o adultério, talvez é a pornografia, talvez é a mentira, é a fofoca, é o julgamento. Renuncie o ficar preso ao passado, às lamúrias, às murmurações. A cruz nos dá alegria, porque depois da cruz vem a ressurreição, vem a Páscoa. Então, para celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor, vivamos bem o espírito quaresmal. E é o Espírito Santo que nos leva à penitência. Como ele conduziu Jesus ao jejum e à penitência, ele também nos conduz e nos lembra que somos criaturas e devemos ser auxiliados por ele e pela Virgem Maria, porque ela nos auxilia sempre e somos missão, exército de Nossa Senhora. Que essa meditação lhe ajude a viver bem o tempo quaresmal. Deixe o seu comentário, deixe a sua prece. Se gostou, escreva amém e vamos viver juntos esse tempo quaresmal. De mãos unidas, tempo de penitência, tempo de reconciliação. Eu acho que agora é hora de pedir perdão ao seu irmão. É hora de abraçar sua mãe mais, o seu pai. Aproveita enquanto tem, viu? Aproveita enquanto dá tempo. Não deixe para amanhã a sua conversão. Como dizia Santo Expedito, o diabo dizia, depois. Santo Expedito disse, hoje. E lembre-se de uma coisa, Santo Agostinho dizia, Santo Agostinho 354, 430, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O que significa? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Se penitencie. Não fique só esperando, Deus é misericórdia, vai me salvar de qualquer jeito. Não, acorde para a vida. Acorde para a vida.
abracemos a cruz e sigamos. Que Deus lhe abençoe, que Ele lhe guarde, que a Virgem de Fátima interceda por você, nossa padroeira. Se inscreva nesse canal e vamos seguir Jesus juntos, animando um ao outro. Reze comigo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E até a próxima terça-feira, viu? Teremos o Missão Cast, o podcast da Missão Exército de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.